Salve galera, tudo bom? Este vídeo vem tratar de uma temática muito complexa que tem por base o assunto religião, ou seja, parte de um ismo. Então tudo que é ismo parte de um sufixo no qual surgem de ideias que são defendidas pela opinião de um clã. Então, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc, etc e tal. Então, tudo isso são segmentos que nós chamamos de religião, de crença, ok? Só que a religião, religare ou relicare, ela vem de uma origem grega no qual o seu significado parte de união, ou seja, ligar. Em muitas outras questões é religar. Então, galera, é o seguinte. Ligar, né? Religir. O princípio da crença. Então, o que seria crer? Né? Uma ideia que liga a uma divindade. Religião. O cálice. Quem é que vai beber desse cálice? Né? Partindo do princípio do conceito, religar ou ligar. Então, tudo que eu entendo, sigo, determino e aceito, que venha de uma fonte externa, e isso envolve indivíduos, e reúne grupos, automaticamente torna-se uma religião. Eis uma religião nascendo. Independente se existe uma divindade por trás disso, independente se existe ou não uma mente mais elevada por trás disso ou não, ou um mito, é uma religião. Né? A definição da palavra religar, religião, religir, ela parte basicamente disso, de você aceitar, entendeu? Você aderiu, você se inclinou para a ideia. Então, automaticamente você é um ben-ha, ou um bene, ou um filho, um ben, né? Você é um seguidor daquilo. Então, juntando as peças, vamos criar aqui uma analogia. Quando você pega um Lego, por exemplo, você vai montando, né? Montando até dar forma à estrutura. E quando você dá forma à estrutura, automaticamente você tem uma estrutura pronta que simboliza uma ideia, um ideal. Então todas essas peças que foram agrupadas ali para formar essa estrutura é as peças do quebra-cabeça da sociedade, dos indivíduos. Então você precisa de diversas peças para compor uma forma. Não diferente do cristianismo. O cristianismo é uma religião que parte diretamente dessa raiz grega, religar, ou religar, entendeu? Que precisa de diversas peças para montar essa forma, que é chamado de igreja. Então, as peças não são a igreja. A igreja é a estrutura formada por essas peças. Então, uma peça não é a igreja. A última peça, ou a antepenúltima, ou a peça de baixo, não é a igreja. Todas as peças fazem parte que compõem essa estrutura. Estou dando um exemplo aqui. Entendeu? Então, quando você pega diversas peças do Lego e forma uma estrutura, automaticamente você forma uma igreja. Com diversas peças. E cada peça é uma peça fundamental da estrutura. Não existe peça privilegiada ou peça não privilegiada. Todas elas fazem parte da mesma estrutura. E no cristianismo essa estrutura é chamada de corpo. Entendeu? Vou dar um nome para esse corpo. Cristo, por exemplo. Esse corpo é Cristo. Essas peças fazem parte desse corpo. Todas essas peças compõem esse corpo. Ok? O que liga essas pessoas com a divindade desse corpo? É o próprio Cristo. É a união dessas pessoas que as ligam
A religião. A religião é o quê? Seguidores de Cristo. São pessoas que seguem o Evangelho de Cristo. As boas novas de Cristo. Quais são as boas novas de Cristo? É o reino de Deus. A verdade, a vida e o caminho. Então as pessoas que seguem essa verdade os liga a essa divindade. Então olha que coisa interessante. Nós temos as peças, que são pessoas, que formam uma estrutura, que é a igreja. E essa igreja tem um nome, é Corpo de Cristo, que liga através do segmento, através dos ensinamentos desse corpo que é Cristo. Esses ensinamentos ligam essa igreja com Deus. Então, essa é a religião. A religião não é o agrupamento de pessoas. A religião não é o corpo que foi criado ali por pessoas. A religião não é o corpo de Cristo, que é a igreja. Não. A religião, simplificando, a religião é seguir o que Cristo falou. Então, Yeshua HaMashiach para muitos, ele deixou um legado, que está nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, etc. e tal. Tudo que está escrito ali faz parte da religião que liga a divindade. Aí, a gente pega naquele contexto da parábola. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. É o caminho que liga o homem a Deus. Através de uma força, que no judaísmo seria a Kadosh Baruch Hu, ou a Shekinah, que nós chamamos assim, né? A expressão do eterno poder, né? A Kadosh. Então, esse espírito é o que liga o homem a Deus através da orientação, porque está sobre uma autoridade. O espírito trabalha dentro da autoridade do Cristo, que o nome dele é autoridade em todas as existências. Ah, Fábio, você está sendo muito cristão. Não, estou dando um exemplo. Para você entender o que é religião, o que é igreja, o que é corpo, o que é ligação. Ok? Então vamos começar a montar a estrutura novamente para ficar mais didático aqui. As pessoas são as peças que agrupadas montam uma forma, e essa forma se chama igreja, ok? Essa igreja tem um nome figurativo, que é corpo. Então todas as pessoas montam um corpo, ok? Esquece o conceito de igreja, templo, de pedra, esquece esse conceito. Tabernáculo e templo já era. Parou lá no século IV essa ideia. Então essa igreja, esse corpo, tem um nome, entendeu? Você pode editá-lo. E a nossa edição, ela não é filosófica, ela é real. São seguidores de Cristo, então esse corpo se chama Cristo. Então quando ele fala, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja, nós somos a pedra. Eu, você, todos os cristãos, cada um é uma pedra que compõe esse corpo. Que está alicerçado em cima de uma rocha, de uma colina, de uma base de sustentação, que é Cristo. Cristo é o corpo que compõe toda essa estrutura. E nós seguimos uma religião, que é justamente o que Cristo falou. Tudo em questões de autoridade está baseado nisso que ele falou e manifestou. Entendeu? Então tudo que está escrito nos evangelhos é o que ele falou e manifestou. Então essa é a religião. E quando ele foi e enviou o outro, que seria o Consolador, esse Consolador trabalha mediante a essa autoridade. Entendeu? O Consolador, que é o Espírito de Deus, ele se manifesta no corpo com a autoridade do nome. E essa autoridade está sobre essas palavras, esse evangelho, que é a única coisa que liga o homem a Deus. Quando ele fala, eu sou o caminho, que é o único caminho que liga o homem a Deus e Deus ao homem, é ele. Porque ele falou sobre o reino. Então, as palavras dele é o único caminho. E quando ele fala que ele é a verdade, é que não existe outro caminho. Por isso que ele é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Entendeu? E quando fala que ele é a vida, é porque a vida eterna só vem dele. Porque ele tem autoridade nas existências, no céu, na terra, e somente ele pode propor vida eterna. Então está mais do que claro e elaborado aqui.
Quando eu falo de religião, ou relicare, ou religare, ou religião, ou religar, eu estou falando de seguidores do Evangelho, daquilo que Cristo falou, que aceitaram o que Cristo falou e se converteram ao Evangelho de Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. Então todos fazem parte desse corpo. Cada ser humano é uma peça fundamental que compõe esse corpo. Entendeu? Então esse é o básico sobre religião. Esse é o cálice. E qual seria o cálice? Né? Fala, aquele que bebe do meu sangue e come do meu corpo, indignamente, é indigno de mim. A religião, o que liga o homem à ideologia. Então, todo ismo, toda crença, todo segmento, tendo ou não um ídolo por trás disso, a filosofia que é defendida por esse segmento é o que liga o aglomerado de seguidores a essa ideologia. Por exemplo, eu sou um agitador, eu sou um revolucionário. Reúno diversas pessoas que seguem o meu conhecimento. Essas pessoas fazem parte de uma religião. E o que eu falo ligam essas pessoas ao meu ideal. E são defensores desse ideal. Assim sucessivamente para diversas outras coisas. Um time de futebol é assim. Um time de basquete é assim. Qualquer outro time é assim. Tudo é assim. A política é assim. Que eu costumo falar que política e inferno são duas coisas categóricas, né? Só que o que é interessante é que muitos falam que o inferno não existe, mas ele funciona. E muitos falam que a política, ela existe, mas não funciona, entendeu? E a ética da lógica é isso. Então eu espero que você tenha gostado desse pequeno comentário e deixe aí o seu joinha ou o seu dislike na descrição. Eu agradeço.